Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Glosa Ordinária. Hoje estou eu aqui, Filipe Alves Moreira, juntamente com a minha colega e amiga Joana Gomes. Olá, Joana. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E temos uma convidada especial, a Helena Lombardo, para retomarmos um formato que esteve um pouco desaparecido na segunda série do podcast, que é o formato Entrevista com. Entrevista com um medievalista, entrevista com um modernista, umas conversas livres, interessantes e interessadas, como sabem, procuramos ter sempre convidados de diferentes áreas, relacionados com estas áreas, mas de diferentes áreas específicas, de diferentes instituições, de diferentes gerações, etc., porque realmente assim a diversidade ganha outro interesse. E também já tivemos convidados de diferentes países, da Espanha, da Hungria, agora também novamente uma convidada que já tem muito de português, mas também, pelo menos originalmente, como vamos ver, não é portuguesa, digamos, de nascimento. Portanto, já tivemos aqui para aí umas 4 ou 5 nacionalidades. Certo. O que também dá um toque especial a este podcast e foi a nossa intenção desde o início. E, portanto, já disse, a convidada Helena Lombardo, da Universidade de Lisboa, e vai-nos falar mais dela logo em seguida, mas para já, bom dia, boa tarde, boa noite, Helena, e obrigado por ter aceitado o convite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a vocês pelo convite e vamos. É isso, e vamos aqui a esta conversa simpática, agradável e cultural, não é? Como há uns anos ficou famoso por certa figura da praça política. Bom, já agora dizer que, se bem que me apresentasse como italiana, andam por aí a dizer que eu sou francesa, não é? Ah, pois, é verdade. Não, e olha, se os ouvintes creio que perceberiam porquê, se vissem o vídeo, infelizmente, embora até já tivemos sugestões para fazer mais episódios com vídeo, mas é um pouco complicado, desde logo tecnicamente. Mas é verdade, se vissem... Agora, eu também devo dizer que não estava bem a par, pelos vistos há uma certa rivalidade entre a França e a Itália, que me escapava um pouco, mas... Não vamos por aí, Ui, precisaríamos de um podcast só sobre isso. Embora tu, salvo erro, mas tu não és daquela região histórica ali do Piemonte, não é? Não és dessa região mais historicamente francesa, ou sim? Não sou do Piemonte, mas morei no Piemonte. Esta questão também é complicada, mas também seria preciso um podcast só para isso, para descrever os sítios todos onde eu morei na Itália e as razões que me levaram a isso. Bom, vamos já ver isso tudo, mas também, só para acabar, podemos também dizer que somos todos da União Europeia, não é? Portanto, temos todos a bandeira azul com 12 estrelinhas. É também a nossa bandeira. Não é? Eu, pelo menos, que sou bastante europeísta, considero-a também aquela bandeira azul com as estrelinhas a minha bandeira. Bom, mas então, nós, como sabem, começamos neste formato de entrevista, começamos por ouvir sempre um pouco do percurso do nosso convidado, e hoje não é exceção. Então, Helena, começo por te perguntar, ou começo por te pedir, para nos contares um pouco do teu percurso universitário e do modo como chegaste a interessar-te por Portugal, pela cultura portuguesa, mas antes disso e sobretudo pela filologia e por textos antigos, que é, em termos gerais, depois vamos ver mais em concreto, a tua área principal de interesse. Como é que chegaste a este mundo da filologia, dos textos antigos, das coisas velhas, das línguas arcaicas? Ok, olha, é assim. Eu acho, partindo, a pergunta tem vários... tem vários pontos, mas eu acho que no que diz respeito aos textos antigos e às velharias, eu acho que o interesse sempre esteve um pouquinho aí. Mas pronto, se calhar indo por ordem, eu fiz uma licenciatura em Pádua, em Mediação Linguística e Cultural, portanto, na verdade, não comecei o percurso universitário pelas velharias. Pelo contrário, é uma licenciatura bastante focada na contemporaneidade, em tradução e na atuação na sociedade, lá está, como figura de mediadora cultural. Olha, e é curioso, deixa-me só meter aqui já esta bucha, porque isto em Portugal é uma coisa muito recente, pelos vistos em Itália é mais
Aliás, acho que em Portugal nem sequer há licenciaturas propriamente Também nesta área. era o que eu ia ainda. dizer, acho que não há. Sim, Há mas é animação engraçado porque quando eu cultural. comecei... desculpa. Não, ia dizer, existe animação cultural que não sei se é exatamente igual a mediação cultural. Não, Não me animação parece, não é? cultural é Pois, outra coisa. Não tem nada a ver. Não, lá está. O que... a coisa engraçada que eu ia comentar é que quando eu comecei em 2008, 2009, salvo erro, existia a licenciatura, existia uma figura profissional, mas não estava regulamentada, que eu saiba. E portanto também não era assim muito conhecida. O que se achava que o mediador cultural faria era mais tradução, mas a ideia é formar uma figura que sirva de apoio, tanto como mediador linguístico, lá está, como tradutor e intérprete, mas também como, lá está, mediador cultural, ou seja, como figura que medeie entre a cultura, no caso italiana, e a cultura de origem de pessoas que estejam a ser atendidas em escolas ou em hospitais, em prisões, assim, em ambientes institucionais. Portanto, lá está, não é só um tradutor, mas também é uma figura, ou um intérprete, é uma figura que supostamente deveria mediar entre culturas, lá está. O que Mas, é curioso, como agora disse, desculpa na só mais este época não estava apontamento, assim porque há um pouco a ideia de que, e já percebi que a lógica aí era diferente, mas pelo menos neste momento, não sei, há um pouco a ideia, ou eu acho que há a ideia, não sei, de que o mediador cultural desejavelmente deve ser alguém originário da cultura, mas pelos vistos então não era essa a ideia, e era o contrário. Lá está, é isso mesmo. O que acontece é que na prática são pessoas que acabam por ser originárias da língua da qual medeiam, não é? Mas o curso que visava a formação de pessoas para estas finalidades acabava por ser também não uma licenciatura em interpretação, não uma licenciatura em tradução, mas sim uma área de formação mais geral, assim. E depois a pessoa, no fundo, não necessariamente ia ser uma mediadora cultural ou um mediador cultural, podia trabalhar em todos aqueles âmbitos para os quais depois vão trabalhar pessoas que tenham formação em línguas, no fundo, portanto, no turismo, ou, sim, editoras, ou assim. Portanto, no fundo existia, lá está, o curso, mas não estava assim muito bem definido e era uma alternativa a uma escola de interpretação, no fundo. E, por acaso, também uma pessoa podia escolher vários percursos dentro da escolha inicial. Alguns endereços eram pautados por mais do que só 2 línguas estrangeiras, outros eram mais virados para a área, lá está, da hotelaria, outros para a área administrativa, e já não me lembro exatamente quais eram os 3 endereços, mas mais ou menos eram estes as características. É uma espécie de variantes da licenciatura, não é? Sim, uma vez escolhido Ramos, o não é? primeiro ano, a partir do primeiro ano, ou seja, a partir do segundo, depois uma pessoa podia escolher o percurso que lhe fosse mais conveniente, que se adequasse melhor. E eu optei por fazer a terceira língua e até fiz umas cadeiras de administração e de economia e de direito público, se não estou enganada. Assim. Uau. Coisas que até me interessaram muito na época, mas que acabaram por ficar um pouco aprofundadas e ficaram por aí nessas 3 cadeiras, lá está, de licenciatura. Pois é, Mas a que ideia não tem sempre nada a foi- ver com o teu percurso posterior, não é? Exatamente. Lá está, a licenciatura em si foi assim uma espécie de momento para abrir portas. E depois, aos pouquinhos, por acaso ou por vontade, fui me encaminhando para um percurso mais específico, não é? Como é óbvio. Então, e como é que foi aí como é que chegaste aí esse interesse pelas coisas mais velhas? Lá está. Se eu tiver de identificar, como eu disse, eu acho que sempre esteve um pouquinho aí, um pouquinho por família, um pouquinho por leituras, um pouquinho mesmo por, sei lá, se calhar não posso dizer aptidão, mas vivências, sim, isso, vivências de certeza. Mas se eu tivesse de identificar um momento específico em que isso aconteceu, eu acho que eu não teria dúvida em dizer que foi no Brasil.
Portanto, lá saindo por ordem, depois da licenciatura, em que comecei desde logo a estudar português, fiz um Erasmus em Portugal, em Braga, de 10 meses, e fiquei muito ligada a Portugal já nesta altura. Mas porquê é que chegaste a Portugal já agora? Porquê é que... E porquê Braga? Já agora também tenho curiosidade em saber porquê Braga. Bom, porquê Portugal? A resposta é bastante fácil, porque estava a estudar português. Agora, porquê português? Eu acho que a maioria das pessoas que vai ouvir esta resposta vai ficar muito, muito desapontada comigo. Mas se calhar até pode ser um pouquinho assim, paradigmático da situação do português lá fora. Essencialmente porque eu sempre tive uma paixão, perdoem-me, sempre tive uma paixão pelo espanhol desde a adolescência. Eu ouvia muitas bandas de ska e de punk rock em espanhol e fui um pouquinho autodidata. Então, na altura depois de entrar na universidade, eu achava que seria melhor, lá está, como o percurso de mediação linguística era depois para trabalhar com línguas que tivessem imigrantes na Itália. Eu achei que assim, a ideia era tentar encontrar trabalho numa área em que já haveria muita procura e muita oferta, pelo contrário, ou seja, muita oferta de muitos trabalhadores. A ideia foi, vou tentar estudar línguas que sejam menos estudadas. E ok, se eu gosto de espanhol, português não deve ser assim muito estudado, vou tentar estudar português. Mas tu nessa altura, tu tinhas alguma ideia sobre o português e sobre quão semelhante seria na realidade com o espanhol, ou era meramente intuitiva essa... Meramente intuitivo, meramente conjuntural. Aliás, eu posso dizer que o único contato que eu tinha tido antes com o português, mais uma vez, eu agora vou abrir o jogo todo, claro, mas estamos aqui para isso, envergonhar-me até não poder mais, mas terá sido em embalagens de shampoo com localização, sabem aquelas da Palmolive que tem a localização para espanhol e português, pronto, exatamente, portanto o português estava presente na minha vida nas embalagens do shampoo. Algumas músicas. O que é raro, porque o português normalmente não aparece nesse tipo de coisas. Sim, mas ainda assim é muito curioso que te lembres disso que isso seja um momento que tu registaste na tua memória e no teu percurso. E pois, não, agora brincadeiras à parte, para além do shampoo, também na música. Brasileira, neste caso, imagino. Não, Madre Deus. Pois está bem. Eles tiveram um grande boom, é verdade. Sim. E eu tenho uma irmã mais nova, ela por alguma razão, eu gostava muito da banda, não é? Do grupo, mas ela por alguma razão era uma criança, pequenininha ainda, e na altura engraçou também com várias das músicas deles, então outra lembrança associada ao português é os Madre Deus aos altos berros com a minha irmã saltar na cama da minha mãe. E sem compreenderem nada do que era dito, imagino. Ou ela, pelo menos, ela seguramente nada. A tua irmã... Claramente nada, sim. Mas é curioso, nós tentávamos... o efeito da música, ainda, por exemplo, há vários fadistas que dão testemunhos, por exemplo, ainda recentemente, eu ouvi um podcast de uma destas jovens fadistas a que ficou impressionada, foi ao Japão, e os japoneses, claro, não percebem nenhuma palavra de português, mas estão ali absolutamente fascinados com o fado. Neste mas caso, é não giro, fado, mas... é interessante que digas o Japão, sobretudo o Japão, porque acho que também os Madre Deus faziam enorme sucesso no Japão. Pronto, tiveram sucesso em vários sítios, mas no Japão acho que era particularmente acarinhados. E imagino, por exemplo, pelo menos para a tua irmã, ouvir os Madre Deus seria como um japonês ouvir os Madre Deus, ou seja, era qualquer coisa absolutamente estratosférica. Sim, mas suponho que na verdade, lá está, eu lembrando dessas coisas, o que eu posso dizer é que de facto para nós também não era tão transparente, e hoje quando encontro alguém que não tenha tido nenhum contato prévio com português e venha ouvir alguma frase, alguma coisa, não parece sequer uma língua latina, parece mais uma língua eslava. Sim, olha, isso também é comum, é comum ouvir isso, dizer isso.
Porque fechamos Então, muito, sobretudo no sul, sim. não é? Fecham muito as Os vogais. próprios S já se fala. Acho que é os S e os Nhs, exato. Mas sim, as nasais também não ajudam nada nisto. As pessoas, lá está, Pois é. enfim. E portanto, sim, rindo-me um pouquinho de mim própria, do percurso, sim, absolutamente casual, muito pouco linear, mas o que eu posso dizer, e isto garanto, não é só por estarmos aqui, Portanto, foste entrando um pouco por acaso no português, mas pelos vistos alguma coisa te foi interessando, não é? sim, então, o que eu estava a dizer era, o que eu posso garantir é que depois desse início muito casual, nasceu uma paixão, não saberia descrevê-la de outra maneira. Foi mesmo foi amor. Acho que não há mesmo outra maneira de eu descrever, assim. Vontade de nunca mais sair da língua, vontade lá está, de fazer o que essencialmente acontece hoje, de sonhar em português, de pensar em português, de não ser capaz mais de sair da língua. E devo muito isso para além da língua em si, como é óbvio. Acho eu que devo muito à minha leitura de português. A Bianca. Isto em Pádua ainda. Em Pádua. Em Pádua. Detalhe interessante e que se calhar pode ser interessante para discutir e para pensar um pouquinho melhor também essa questão do português fora de Portugal, do ensino de português fora de Portugal. Quando eu entrei, só havia o leitorado de português brasileiro, portanto eu comecei a aprender português em português brasileiro, não é? Que será um pouco mais fácil, nomeadamente pelas vogais, não é? Imagino eu, não sei. Sim, para quem tenta começar a perceber português, acho que sim. Certamente é mais transparente, é mais... sim, é mais... Para iniciar é melhor. Lá está, tive esta... Ela tinha um método muito linear, muito gradual, mas ao mesmo tempo nós começámos a falar desde os primeiros meses, portanto sentimos-nos capazes de comunicar já no início, e isso ajudou muito. E isto lembra-me a minha experiência ao contrário. O meu professor de italiano, já falando disto, não é? Mas os ouvintes não sabem, eu tive italiano aqui na Faculdade do Porto e logo na primeira aula o professor, que era de Nápoles, o Giuseppe Meia, já agora também foi meu professor, para o Giuseppe Meia, também tradutor de poesia portuguesa para italiano, não é? Chegou e disse: estas são as únicas palavras que eu vou dizer em português. E depois falou só em italiano, nunca mais foi tal. No teu caso já percebi que não foi tão radical a experiência. Lá está, não foi radical, mas ela também tentava não falar italiano. Raramente usava o italiano, mas falava de forma muito pausada, muito tranquila. Foi uma imersão natural. Mas não foi nada traumática, pelo contrário. Aliás, a abordagem dela muitas vezes era vou dar a diferença entre a bala e a bola. A bala no sentido de rebuçado, portanto ela às vezes levava rebuçados na aula, assim, era muito, muito carinhosa, muito maternal, mas muito exigente ao mesmo tempo e muito clara na exposição, e foi uma experiência totalmente positiva. Já no segundo ano começou o estudo comecei a estudar também português europeu, e a partir daí depois tive a oportunidade de fazer Erasmus, e escolhi Braga também por uma razão que pode parecer um pouquinho pouco objetiva, mas a ideia era tentar ficar em Portugal o mais possível. E Braga era a única cidade onde a única universidade eu poderia ficar 10 meses, então... Ok, foi uma decisão pragmática. Deixa-me só acrescentar uma coisa relativamente à maneira como tu foste aprendendo português, e também da experiência que eu tive a aprender italiano, e também do ensino que já fiz de português a alguns italianos. Dá-me a sensação que, como as nossas línguas são tão próximas, é fácil começar a usar a língua do outro claro, falando devagar, evidentemente, e tendo certos cuidados, mas parece-me que é bastante fácil usar só o italiano ou só o português, porque
desde o início a gente apanha alguma coisa, que tu própria também disseste, mesmo a escutar a Madre Deus, às vezes apanhavas algumas palavras, portanto eu acho que talvez isso facilite e também ajuda que o amor seja grande, porque eu também gosto muito de italiano, é uma língua... La più bella lingua del mondo. Sim, do italiano, eu ia dizer Isso do é. italiano e das suas línguas, dos seus dialetos Sim, e das sim. suas línguas, porque acho que é fascinante, isso Sim, é uma olha, coisa por que o exemplo, português não tem. O de Giuseppe Meia dizia que era bilingue. Pois, exato. Sim, É sim, de sim. Nápoles e dizia que era bilingue. Bem, no fundo, lá está, o que é Toda a gente é bilingue uma em língua, Itália. a não ser um dialeto com Claro. um exército, Exato. Exato. umas leis, pronto. Essencialmente é isso, né? Agora cito, ouvi... Se calhar alguém do século XX, mas olha, meia bola. Exatamente, certamente li por alguém do século XX, mas... Mas Vamos. então, e em Braga foi aumentando esse... Mas e como é que se... E às tantas os textos antigos era uma coisa paralela, a filologia, enfim, essa parte mais antiga, era algo de paralelo que já estava lá e foi crescendo, ou há também algum detonador no sentido, pá, eu agora também gostava de estudar isto? Eu acho que seria ambas as coisas, ou seja, eu lembro-me de estudar lá está, no primeiro ano de licenciatura linguística geral, e a questão da dialetologia, da geolinguística sempre me interessou. Lá está, eu disse que seria preciso um episódio só para falar da minha história pessoal. E das estamos razões aqui para pelas isso, quais mudei. justamente, é um episódio, a ideia é essa. Não, mas pronto, eu não queria entrar muito nesse discurso, mas assim, o facto de ter mudado muito de região durante a minha vida, acho que também acabou por criar um pouquinho de curiosidade para com o fenómeno da variação linguística e portanto, a parte de querer aprofundar dentro do estudo da linguística os temas lá está, relativos à variação e à mudança, portanto, a variação geográfica e a mudança diacrónica, histórica, sempre esteve lá. Agora, o momento em si, como estava a dizer há pouco, eu acho que eu consigo identificá-lo precisamente, foi no Brasil. Depois, então, agora, e como é que decidiste ir para o Brasil, então, para seguirmos aqui a lógica? Ok. Porque já vi que as coisas estão muito entrelaçadas, a língua portuguesa e os textos antigos, no fundo, não são bem destrinçáveis, mas então, depois de estar em Braga, como é que decidiste ir para o Brasil e não, por exemplo, por hipótese, continuar em Portugal, como depois veio a suceder? Porque é o Brasil. Ok, isso também foi casual. No fundo, nós tentamos sempre explicar as coisas, o nosso percurso académico e pessoal, como se fosse absolutamente orientado por decisões claras e com consequências muito bem delineadas, mas não. Claro. Há muito acaso, não é? Evidentemente. Sim, há muito acaso. E acho que é importante salientar isso para todos os ouvintes que acham que temos que ter um plano já desde o início. Não, claro. Nunca acontece. E quanto mais planeamos, pior, essencialmente. Claro, tem que haver sempre um mínimo de ideia, mas nunca é assim tão linear. Mas pronto, falando no meu caso, o que eu acho que aconteceu, o que eu posso dizer que aconteceu foi, eu nunca quis ficar na Itália, a ideia sempre foi sair e viver num outro país. Calhou, na altura, depois, ou seja, como eventualmente devem saber, as bolsas de Erasmus são dadas posteriormente à estadia, portanto, eu trabalhei, depois fui de Erasmus, quando voltei recebi o dinheiro relativo ao período de Erasmus e tinha, portanto, algum dinheiro na época, abri um concurso para uma estadia, um intercâmbio na Universidade de São Paulo, de 6 meses, e basicamente apanhei a oportunidade assim, ao volo, participei no concurso, ganhei-o e fui para o Brasil. Para a USP, para a Universidade de São Paulo, USP, não é? Que é, digamos, é a grande universidade brasileira, é a maior universidade da América Latina. E da América Latina, exato, pois. Então, tiveste 6 meses num total no Brasil ou ficaste mais tempo? Como é que foi essa estadia? Mais uma vez, o acaso depois levou-me a uma paixão enorme. Apaixonei-me pelo Brasil, apaixonei-me pela USP, apaixonei-me por São Paulo e apaixonei-me pela filologia. E tive a oportunidade, lá está, consegui escolher mais ou menos as disciplinas, as cadeiras que faria na Universidade de São Paulo e escolhi Linguística Histórica.
e tive como professora a professora Maria Clara Paixão de Sousa, à qual pedi depois para ser a minha orientadora de mestrado. Depois dos 6 meses, tendo tido esta iluminação, este apaixonamento, decidi ficar e fazer o meu mestrado integralmente no Brasil. Portanto, pedi o visto, mudei-me para o Brasil e fiquei lá durante 5 anos, salvo erro, mais ou menos. 6 meses para 5 anos, realmente a gente vai com um plano. Aí tu és mesmo a prova de que não vale a pena estar a fazer um plano. Vou por 6 meses e esses 6 meses transformam-se em 5 anos. Dizendo já agora que o mestrado no Brasil é mais longo, não são 2 anos, são 3. Okay. Pois, nós já a seguir vamos falar também sobre essa questão das diferenças dos sistemas universitários, mas sim, força. Portanto. Não, sim, lá está, e pronto, o doutoramento não são 3 anos, são 4, já agora. Digo 5 anos porque o que aconteceu ou seja, nos 5 anos contabilizo também os 6 meses em que estive lá como intercambista, 6 meses em que me preparei para as provas para entrar no mestrado e depois o percurso de mestrado regular. Ao todo, depois também de defender o mestrado em 2015, acabei por ficar mais uns meses lá, portanto no fundo sim, deu praticamente 5 anos. Bom, e então já que estamos nessa via e depois acabaste por vir para Portugal, não é? Não sei se queres falar um pouco sobre porque é que depois essa tão grande paixão pelo Brasil acabou por desembocar numa vinda para Portugal, mas se podes dizer alguma coisa sobre isso, ou então e depois também sobretudo, e como já disse, gostaríamos de te ouvir sobre, uma vez tens uma experiência rica em pelo menos 3 sistemas universitários diferentes, o italiano, o português e o brasileiro, que diferenças, claro, tendo em conta a tua experiência, que todos nós temos uma experiência limitada, é evidente, não falamos, sei lá, não sabemos o que é que se passa em medicina, em engenharia, obviamente, mas daquilo que é a partir do teu posto de observação e nestas áreas específicas das letras, da filologia, da linguística, como é que vês aí as principais diferenças entre o sistema universitário brasileiro, português e italiano? E se me permites aqui uma pitada de sal para uma pergunta talvez um pouco provocatória, que é isto, há um pouco a ideia, digamos, aqui há talvez 3 ideias feitas, que é, por exemplo, em Portugal talvez nestas áreas haja um pouco a ideia de que a Itália tem uma grande escola, é um excelente sistema, ponto 1. Ponto 2, entre Portugal e o Brasil, se calhar os brasileiros dizem mal de Portugal e os portugueses mal do Brasil. Confirmo. As universidades, os académicos portugueses acham que aquilo no Brasil é uma brincadeira, são tipos um bocado periféricos e atrasados, e os brasileiros, mutatis mutandis, em que os portugueses são botas de elástico, só editam documentos, não sei o quê. Bom, como é que vê, ou seja, primeiro, como é que vês as diferenças entre os teus sistemas, podendo querer dizer alguma coisa sobre o regresso a Portugal ou não, ou sobre a vinda para Portugal ou não, e depois se estes estereótipos, como é que olhas para esses estereótipos da tua experiência concreta? Ok. Bom, começando pela primeira das 2 perguntas, no fundo. Estão entrelaçadas, mas tentando distinguir. Mais uma vez, a decisão de voltar para Portugal, voltar para a Europa, foi também pessoal e pouco ligada a razões académicas, no fundo, não é? Ou seja, foi pouco académica a decisão de voltar. Depois foi académica sim a decisão de vir para Portugal, mas indo por ordem. Essencialmente, eu, chegada ao fim do mestrado, estava a trabalhar, estava a dar aulas, mas estava no Brasil com o visto de estudante. Poderia optar por pedir um visto de trabalho e continuar lá o meu percurso de doutoramento, tal como eu inicialmente tinha planeado, mas comecei a sentir um pouquinho o cansaço de estar tão longe da minha família de origem. E pensando assim na perspectiva de um dia eventualmente vir a ter família, comecei a pensar, ok, são 11 horas de voo entre Brasil e Itália. Se um dia eu quiser partilhar com a minha família de origem tudo que a minha vida, não é? Depois é uma decisão forte. Portanto, enquanto uma pessoa tem uma certa idade, tem uma certa liberdade, etc., e a liberdade económica de o fazer, lá está, tive a sorte, primeiro, de ter uma família muito presente, e segundo, depois de ter tido um cadeamento bom de
lá está, uma bolsa, trabalhar, depois uma bolsa, depois outra bolsa, etc. Portanto, tive sempre esse tipo de autonomia, que acho que também é importante. E é importante salientar para quem nos ouve. Não se faz nada disso sem ter uma boa base de partida. Dito isto, portanto, teria esta oportunidade de continuar lá, mas eu comecei também a sentir uma mudança política no Brasil, não é? Coincidiu com o começo do bolsonarismo. Mas tu ainda apanhaste o Bolsonaro? Não apanhei o Bolsonaro. Ou seja, foi no fim da idade de Dilma. Ok. Apanhaste o impeachment. Era o que eu ia dizer. O impeachment, sim. Então, e o Temer, não é? Depois, no fundo, o Temer. Sim. Aquela coisa um bocado estranha. estranha. A sentir, foi assim, aquele interregno que já se prenunciava problemático. Portanto, senti que as coisas estavam a mudar. Tive, lá está, o privilégio de poder decidir sair naquele momento. E lá está, de poder ficar mais próxima da minha família de origem. Dito isto, voltei sem uma ideia muito definida daquilo que poderia ser o meu passo a seguir, e depois a escolha recaiu praticamente naturalmente sobre Portugal, porque, como disse, apaixonei-me por Portugal também, já desde o Erasmus, e só me fazia sentido Lisboa, não é? No fundo. Pois, porque, já agora, porque era mais famosa, não é? Talvez. Não, por ser o lugar, e a Universidade de Lisboa, por ser o lugar onde existe um doutoramento em crítica textual. Claro. Lá está, como eu disse, a escolha de voltar não foi académica, foi pessoal, mas a escolha de vir para Lisboa foi pessoal, claro, a escolha de vir para a Universidade de Lisboa foi académica, claramente. E então agora esta parte como é que vês, a partir da tua experiência, claro, o sistema universitário italiano, brasileiro e português e esses estereótipos? Eu ia dizer que a Helena domina na perfeição a arte do conto, porque está aqui a adiar a resposta a esta pergunta que nós todos queremos saber. Não, mas ela ia lá, eu é que antecipei. Portanto... E misturando aí estes estereótipos, portanto, a ideia de que... por menos nas nossas áreas, a Itália tem uma grande escola e que Portugal e o Brasil olham-se mutuamente. Com desconfiança. Sim. Não, esta lá está. Quer dizer, que vocês os portugueses achando que os brasileiros são mesmo burros. a pergunta quente vamos lá, então. Momento quente. Então, comecemos então talvez pela parte menos polémica, que é esta coisa, a Itália tem uma grande escola nestas áreas. Confere. Confirma e confere, mas digo já que tudo, lá está, tal como muito bem tu salientaste, acho que o que eu vou dizer é a partir da minha experiência pessoal. Claro. E na minha experiência pessoal, como eu acabei de dizer, eu não estudei filologia na Itália, nem crítica textual na Itália. Correto, é mediação linguística. Certo. E portanto, deste ponto de vista, eu acho que não tenho assim muita moral, nem experiência direta para dizer nada. Agora, que de facto a escola italiana, e falo aqui de filologia e de crítica textual, que a escola italiana é modelo para o que se faz em Portugal, é inegável. Sim, desde logo o chamado... históricas. Pronto, os ouvintes, ao chamado neolarmanismo, não é? Que é assim um palavrão, mas que é uma das grandes correntes da crítica textual, ou se calhar a grande corrente. Sim, no fundo podemos dizer que quem faz edições críticas hoje, portanto pluritestemunhal, ou seja, que se baseiam em mais do que um testemunho, portanto em mais do que uma cópia, quando falamos de obras, de textos que são transmitidos por cópias, é um método que se utiliza atualmente, diria praticamente sem muita... como é que eu posso dizer? Sem muita dúvida, sem muita... como é que eu posso dizer isso? Sem contestação, não é? Sem contestação, obrigado. Em Itália foi criado e foi aperfeiçoado em Itália, embora supostamente com origens no método alemão, pronto, isso levar-nos a longe, mas pelo menos os italianos estão associados a uma grande renovação do método lachmaniano, sim. Podemos deixar um link depois para os nossos ouvintes, para, se quiserem, tiverem interesse, descobrir o que é esta coisa tão estranha de
Sim, Lachmann e até porque- neo-lachmanniano. Até porque Mais uma Lachmann vez era para isso. alemão, não é? Lá Exato, está. exato. Mas o... Aqui, voltemos outra vez para falar sobre isso, porque isso dá sim um episódio e muito interessante Sim. ainda por cima. Ora, exato, Por acaso é verdade. Por Fica, favor, olha, fica a por favor. promessa. Métodos de edição, vamos depois falar um bocadinho sobre isso, mas com outro Sim. viés. Portanto, sim, confere, a Itália tem de facto uma grande escola de edição e também de linguística histórica, não é? Já lá vamos também a essa questão de linguística histórica versus filologia, versus ou não, não é? Já lá vamos também a isso. Mas tem de facto, portanto, confere, a Itália de facto tem uma grande escola, ainda tem, não é? Não é só uma questão lá dos veneráveis fundadores. Eu diria que ainda tem. Ainda tem. Eu diria que ainda tem. Está viva e muito viva, diria. E estará. E ainda tem para aprender, sim. Ou seja, ainda temos, e incluo-me neste temos, lá está, há muito a aprender com a escola italiana, acho eu. Isso não quer dizer que não haja nada aqui em Portugal, muito pelo contrário. Também temos uma escola muito viva. Pronto, aqui e agora já em Portugal. entras aí na questão polémica Portugal-Brasil. Vamos lá então. Porque assim, o ponto de partida mais uma vez, é esse. O ponto de partida é que de facto entre Portugal e o Brasil há, digamos, preconceitos mútuos. Entre, Sem dúvida. confirmas também, não é? Também, Confere. E pronto, lá está, acho que não podemos falar de preconceitos em termos filológicos, pelo menos eu não posso falar disso porque, mais uma vez, o percurso académico que eu ou seja, o mestrado que eu fiz no Brasil foi, sim, em filologia, mas em filologia e língua portuguesa. E eu comecei, ou seja, trabalhei com uma orientada por uma professora, lá está, Maria Clara Paixão de Sousa, que é linguista histórica. E, portanto, acabei por enveredar mais no ramo da filologia e da crítica textual, mas o meu ponto de partida foi, desde o início, mais o da linguística histórica. Mas não sentias essa coisa de que os portugueses estão um bocado parados no tempo? Os professores com os quais contactei no Brasil são professores que trabalham em colaboração especificamente com o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e, portanto, têm uma admiração mútua muito grande. Deste ponto de vista, eu não diria que há... E ao contrário, em Portugal, essa coisa, os brasileiros fazem um trabalho que não presta para nada. Agora, o que eu ia dizer, o que eu acho que eu posso dizer, e aqui sim entro na parte mais problemática da coisa, é que eu não falaria muito na questão dos filólogos, mas o que há muito de preconceito entre Portugal e Brasil é, em geral, relativo à qualidade do ensino. Ok. Ou seja... E isto eu posso dizer para os três lugares, para a Itália, para Portugal e para o Brasil. Começando já pelo Portugal-Brasil. Em Portugal há muito preconceito no que diz respeito à qualidade da universidade. A minha experiência foi na Universidade de São Paulo. Não digo que seja a qualidade da universidade brasileira. Sim. Ou seja, assumindo que no Brasil o ensino não presta, no fundo. Dito sem meios termos. Claro, exatamente. E que o nível do ensino é muito inferior ao de Portugal ou ao europeu. Isto vem não só do nosso lado, no sentido de europeus, não é? Mas também está muito presente na própria mentalidade dos brasileiros, que se sentem muito inferior relativamente ao que se faz na Europa. Há um olhar de profunda admiração para com o ensino aqui. E aqui é que entra a minha crítica. Mas desculpa só, então não sentiste, porque dá-me a ideia que também há um pouco uma certa desvalorização da Universidade Portuguesa no Brasil em algumas áreas. Tu então não tens essa ideia? Isso não senti, sinceramente. Lá está, falo mais uma vez por mim e pelo que eu pessoalmente senti. Ou seja, sentiste o contrário, uma certa admiração pelo sistema europeu, uma certa desvalorização, ou não sei, endeusamento, entre aspas, capaz de ser excessivo do sistema europeu, incluindo o português, é isso? O que os próprios brasileiros dizem de si próprios, e digo mais uma vez, não no sentido de eles dizem ou nós dizemos, etc. Digo só porque já ouvi dizer e porque me chamei a mim própria de brasileira durante muitos anos, é a síndrome do colonizado. Que é verdade, é muito presente e tudo que vem de fora, no fundo, parece melhor do que aquilo que se tem no Brasil. Agora,
de facto, quando as pessoas têm a oportunidade, a possibilidade de sair do Brasil e de comparar o Brasil com outras realidades, claro, há muitas pessoas que acabam por ficar vislumbradas também, mas muita gente consegue valorizar muito mais o que se tem no Brasil. E digo isto também relativamente a mim própria, não é? Não foi por um acaso que resolvi ficar no Brasil para fazer o mestrado. Aqui na Europa, o que o processo de Bolonha fez foi um pouquinho esvaziar, assim... Discutamos sobre as mudanças. Há muita coisa boa, mas também eu noto que houve muitas coisas que ficaram, que pioraram, assim. E é irrealista pensar em fazer uma licenciatura em 3 anos, é completamente irrealista pensar em fazer um mestrado em 2 anos. O mestrado, neste sentido, ficou muito esvaziado. Ainda por cima com um ano curricular, era o que eu ia dizer. não é? Ainda por cima com um ano curricular. E às vezes ainda tem seminários, em alguns mestrados há Exatamente. seminários à volta do ano da tese. Precisamente. Uma das diferenças principais que me levaram a decidir ficar foi que na USP, pelo menos, o mestrado é encarado como um pré-doutoramento. Ou seja, não é uma etapa obrigatória do percurso, um pouquinho como se tornou aqui. No fundo, espera-se que quem faça uma licenciatura continue para um mestrado. O título do mestrado é um título que, assim, não é muito elitista, muito pouco presente no currículo das pessoas. Claro, com as devidas contextualizações acerca da população, etc, mas claro. Espera-se um pouquinho que uma pessoa continue por este caminho, portanto não é um momento de investigação, não se faz investigação no mestrado na Europa, nas universidades que eu frequentei e com as quais tive e com outras universidades com as quais tive contato. Pelo contrário, no Brasil entra-se no mestrado já com projeto, na USP entra-se no mestrado já com um projeto de investigação. Ou seja, no fundo era como era aqui pré-Bolonha. Pois é isso. Aqui na Europa pré-Bolonha. E há uma certa liberdade para escolher as ditas cadeiras, os seminários, não é? De acordo com o projeto de investigação do candidato. E são abertas muitas possibilidades de o mestrando ou a mestranda apresentar o seu trabalho em congressos, escrever artigos e errar. Fazer figuras de parvo. Isto tudo é muito positivo na medida em que as pessoas se tornam capazes de falar em público, de defender ideias, de intervir criticamente e de criar, no fundo, também um currículo, não é? Para as etapas posteriores. Portanto, quem envereda num caminho de mestrado é porque realmente quer fazer investigação, não é uma etapa obrigatória. E isto dá, desde logo, um valor que, na minha opinião, é muito maior. E também seleciona um pouco à partida, não é? Enquanto que na Europa vai-se para o mestrado por mil e uma razões, no Brasil, em princípio, ainda se vai pensando numa possível carreira académica, não? Ou não? Ou não foi um pouco isso? No fundo, acho que tu disseste, eu nunca tinha pensado nisso, Helena, mas o que dá a sensação é que o mestrado transformou-se na segunda parte da licenciatura, porque era necessário preencher esse esvaziamento de que falavas com Bolonha. E no Brasil manteve-se, no fundo, o mestrado com a função que ele deveria ter, que é isso, que é exatamente um pré-doutoramento, uma preparação para uma fase posterior, mais madura de investigação. Desculpa interromper-te, a licenciatura no Brasil também são 5 anos, ou seja, como o pré-Bolonha, precisamente. E não podemos esquecer também outra questão que é muito, muito delicada, é que no Brasil o acesso à universidade ainda é muito condicionado por questões financeiras e sociais, não é? É muito difícil entrar na universidade. Tem cotas que procuram contrariar um pouco isso, aliás também em discussão, porque a própria sociedade brasileira dá-me ideia que ela está um pouco dividida quanto a isso. Deve estar dividida em relação a tudo, basicamente, não é? Mas... Sim. Não, é uma questão bastante delicada e assim, não vamos falar disso agora, mas há essa diferença também, ou seja, no fundo quem entra na universidade também é muito motivado a continuar no percurso ou pelo menos terminá-lo da melhor forma, porque sabe também. Ou seja, no Brasil ainda o sistema universitário ainda não está propriamente massificado, é isso? Exatamente, era essa a questão à qual queria chegar. No fundo, aqui na Europa, no bem e no mal, houve uma massificação do ensino superior,
com os seus aspectos positivos, mas também vários negativos, no fundo. E no Brasil, no bem e no mal, ainda não aconteceu. E mais alguma diferença que queiras ressaltar da tua experiência entre os sistemas universitários, além dessa questão, digamos, mais estrutural, sei lá, as práticas de ensino, por exemplo, as orientações, não sei, ou até, por exemplo, a relação entre os professores. Olha, por exemplo, uma curiosidade é que... Eu ia perguntar isso, a relação entre professores e alunos. É que há um pouco a ideia, se calhar errada, não sei, que no Brasil a relação é mais próxima do que em Portugal ou na Europa, não sei se é esse o caso ou não. Aqui eu também diria que têm razão, ou seja, na minha experiência pessoal, há mais proximidade, as relações são mais próximas no Brasil do que aqui, tanto na Itália como em Portugal. Isso é bom ou mau, já agora, para ti? E tu, como professora, já agora, como é que te situas aí? Okay. Olha, uma pergunta também, uma espécie de casca de banana. Não, há mais proximidade, mas não sou eu, não contem comigo. Não é isso, estou a brincar. Os meus alunos que eu digam, mas eu acho que... Tu achas positivo longe, que acha mais aproximação? Mais assim, eu prefiro uma relação de ensino participativa, não é? Cordial e, assim, respeito sempre, claro, mas respeito do meu lado para com eles, como o contrário, é óbvio, uma vez que eu espero que eu dou. Mas não, absolutamente à vontade e sem muita hierarquia, porque a ideia é estamos todos a caminhar para um processo de aprendizagem, e é uma troca. Portanto, não há trocas não há nenhuma troca que vem de cima e vai para baixo, é uma troca poderíamos dizer, entre pares, não é? Então, e para acabarmos este ponto, disseste uma palavra-chave que é a hierarquia. No fundo, aprofundando só um pouco mais esta questão, que é, em Portugal, penso que, enfim, também em Espanha, eventualmente talvez em Itália, quiçá na Europa, de uma maneira geral, na Inglaterra certamente, a universidade ainda é uma instituição profundamente hierarquizada. Mais do que talvez diga, ou cria uma imagem que não é bem a imagem da instituição de facto profundamente hierarquizada, que na realidade é. Penso que em Itália também será, não sei. Sim. E no Brasil, como é que é? Portanto, em termos mais gerais, o funcionamento, não só a relação professor-aluno, dia-a-dia e tal, mas deu para perceberes, claro, também estiveste numa posição... Diferente, lá está. Diferente, é certo, mas mesmo assim deu para perceber, é também, ou seja, a universidade é por definição uma instituição hierarquizada também no Brasil, não tanto, lá como é que te pareceu? Eu acho que senti menos isso no Brasil do que aqui, mas isso de forma muito subjetiva. Aqui a Europa, incluindo a Itália. Aqui na Europa, sim. Lá está, e provavelmente é muito pautado por esse tipo de relação entre aluno e professor. Portanto, não digo que seja uma verdade absoluta, senti isso menos. Agora, o que eu posso dizer e comentar aqui neste momento é, de certeza, que poderá ser interessante. Na Itália, nós, quando falamos de professores universitários, são os barões. Uau! Ou seja, o barão tem lá está, uma baronia. Bem, ao menos assumem. Ao menos assumem, exato. Sim, porque aqui é a mesma coisa, mas sem a definição, não é? Mas lá está, talvez devido à altura em que eu cheguei aqui em Portugal e devido a conjunturas específicas, confesso que senti menos isso aqui em Portugal do que na Itália. Na Itália, o corpo docente que me deu aulas, não é? que eu tive, ainda era de uma geração anterior, e não havia assim muitas entradas recentes. Aqui em Portugal. Tal como em Portugal, não é? Tal como em Portugal. Tal como em Portugal, mas em Portugal eu tive, mais uma vez, calhou. A minha experiência pessoal não reflete uma verdade absoluta, como é óbvio, mas calhou de chegar num momento em que há mais troca geracional. E, portanto, a experiência que eu tive foi diferente. Daí dizer não será a verdade absoluta, simplesmente calhei
calhou nesta fase. Então, agora queríamos continuar este percurso fascinante que nos estás aqui a relatar com tantas aventuras. Eu sinto que estou num conto do Boccaccio, porque tu já percorreste o mar, atravessaste o mar, tiveste uma série de peripécias. Pronto, acho mesmo muito interessante e acho que os nossos ouvintes também o vão achar. Mas então, voltando um pouco, ou sumariando um pouco aquilo que tu foste estudando ao longo do teu percurso. Mediação cultural com algumas coisas ali de economia e direito, depois também o interesse pela dialetologia, pela geolinguística, depois a linguística histórica, o português, as línguas antigas. Então, no meio disto tudo, o que é que tu te consideras? Se é que é possível considerar-te uma coisa só? Linguista, ou filóloga, ou outra coisa qualquer, e porquê? Eu acho que não tenho dúvida em dizer que eu sou filóloga. Boa. Boa. Sinto aí uma certa... O quê? Um certo entusiasmo? Um certo entusiasmo com essa Não, é resposta. verdade. Eu gostamos, aliás. Sim. Só tem um adjetivo, gostei. Gostamos. Como dizia eu. Olha, mas isto é uma piada, não vão os ouvintes achar que a gente está a dizer isto. Hoje em dia nunca se sabe. Atribuída ao presidente Américo Tomás, não é? Almirante Tomás, agora. Almirante Presidente. Olha, Presidente Almirante. Podemos ter mais um almirante já agora na presidência? E será que será Almirante Presidente 2? Vejamos. Veremos. Força. Não, assim, absolutamente, sem dúvida, filóloga. Primeiro porque se, por um lado, estudei e tenho títulos relacionados e que explicitam filologia, também não tenho dúvida de que os estudos que fiz e as investigações que fiz são mais filológicas do que linguísticas. Agora, posso chegar a ser um pouquinho provocatória e dizer que a filologia também envolve a linguística. O contrário é que não é verdade, não é? O contrário é que é mais problemático, lá está. Agora, é mais fácil incluir as disciplinas linguísticas na alçada da filologia do que o contrário. Agora... Mas já agora permite uma curiosidade, aqui há uns tempos, e também, não sei, para os ouvintes podem uns ter noção, outros não, dá-me a ideia que aqui há uns tempos, no mundo da linguística, havia também, no próprio mundo da linguística, uma certa desconfiança em relação aos próprios, aos filólogos ou a quem estudava linguística histórica. Por isso mesmo. Havia aquela linguística formal, ainda há um pouco. E como é que vês? Isso mudou ou não? Portanto, isso existiu, não é? Mas ainda existe, talvez em Itália menos, em Portugal, como é que vão mesmo isso? querer que eu crie inimigos, não é? Claro, vamos isso. Mas ainda notas isso? A linguística é aquela linguística formal e ainda notas isso? Absolutamente sim. Era precisamente aí que o meu comentário iria. Se bem que a filologia abarca a linguística, houve um movimento muito claro e posso dizer isso assim, objetivamente, na história do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, pelo menos, para afastar o que é linguística da filologia. Mas lá está, isso sem podemos dizer que não implica por si só um desprezo para com a filologia, mas, no fundo, o Centro de Linguística nasceu do Centro de Estudos Filológicos, portanto, em origem era o Centro de Estudos Filológicos, mas na tentativa de autonomizar a linguística e de dar valor e autonomia científica à linguística, desligou-se a linguística, da filologia, que foi vista, de certa maneira, como uma área um pouquinho confusa, em que tudo e mais alguma coisa poderia caber. Portanto, a linguística quer-se uma disciplina científica com métodos, aliás, próprios e com uma... E quase dá-me ideia que até em alguns casos, desculpa só, mas dir-me-ás se estou errado, mas em alguns casos até dá-me ideia que havia linguistas que diziam que a linguística era uma ciência natural. Sim. Estuda um produto do cérebro, ainda há isso, ou houve isso, não é? Ainda há também. Sim, absolutamente sim. Portanto, isso representa de facto uma separação, um corte radical com a filologia, não é? Lá está, e ainda em muitos casos o que se pode sentir é um pouquinho esta ideia de que a filologia não está assim muito bem definida, é uma coisa do passado, alguma coisa um pouco... Ainda, portanto, isso ainda notas isso ainda. O que
é altamente prejudicial porque não existe, do ponto de vista pelo menos da linguística histórica, não existe linguística histórica sem filologia e sem edição do texto, portanto sem crítica textual, mas não existe também crítica textual sem linguística histórica e sem história da língua, portanto ambas as coisas estão intrinsecamente ligadas e não vale a pena estar a partir o bolo em muitos pedaços, porque depois senão não sobra nada. Portanto, é preciso haver clareza metodológica, mas não é preciso... Portanto, tu vês, digamos, vês-te como filóloga e vês-te ainda como parte de uma área que resiste, precisa ainda de resistir, é isso? Mas achas que melhorou nos últimos tempos ou tem estado, enquanto área em perigo, é uma área que permanece em perigo? A filologia? Sim, ou tem sabido resistir, lá está. Se é que a resistência é a palavra. Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, porque o que se vê, mais uma vez falo da minha experiência pessoal, claro. Oscila muito de ano para ano. É claro que estamos a falar de uma área muito, muito de nicho. Mas a linguística também ou não? Não sei, pergunto menos. Mesmo. Eu não sei, eu posso estar enganada, lá está, mas diria que a linguística é menos. Lá está, vejamos mesmo em termos de nomes de especializações, ou de mestrados e doutoramentos. Há vários, em várias universidades, mais do que um mestrado, um percurso superior em linguística. Agora, em filologia, nós não vemos em Portugal. Sim, né? Aliás, o nome desapareceu dos currículos. Em Espanha mantém-se, e em Itália também. Sim. Mas aqui desapareceu, de facto. E no Brasil. E lá está, e como dizias no início, ou em algum momento, estudos formais em crítica textual só mesmo na Universidade de Lisboa, não é? Sim, exatamente. Mas é isso mesmo. Portanto, não há filologia, há sim, este mestrado e doutoramento em crítica textual na Universidade de Lisboa, mas é o único, não... Pronto, posso não conhecer, mas que eu saiba não há outros, por acaso. Para vergonha minha e da Joana, que estamos noutras instituições, olha, mas fica registado já agora a nossa vergonha. A fazer publicidade, não é? Não, venham. Sim, não, mas quer dizer... No meu caso. Mas é verdade, quem quiser estudar crítica textual, quer dizer, não tem muitas alternativas se quiser ficar em Portugal, não é? Aliás, não tem alternativas. Não, lá está. O que há é muita procura, mas também por desconhecimento. O que há é muita procura por edição de texto, é considerado como edição de... instituições. Por acaso, já agora, desculpa só, mas eu corro risco, não quero ser injusto, mas há uns tempos na Nova também havia. Lá está, mas é outra coisa. Então fala um bocadinho sobre isso. Não é filologia nem crítica textual, é um mestrado em edição. Exato. Mas é focado para a edição comercial. Ok. Bom, ao menos há qualquer coisa assim... Sim, não. Porto não há nada, não é? Áreas de edição há outras, sim. Em Aveiro, na Nova, mas lá está, a diferença é que são percursos mais voltados para o trabalho em editoras comerciais. Também necessário. A empresa, no Mas fundo. é outra coisa, é um primo, digamos, Eu diria que não há edição comercial sequer sem crítica textual, lá está. Claro. Isso porque nós estamos acostumados a... É uma pergunta que eu sempre faço aos alunos, no fundo. Vocês leem livros de autores mortos? Que pode parecer uma pergunta um pouquinho creepy, não é? Mas a ideia nós sempre que lemos alguma coisa, algum texto que tenha sido escrito há muito tempo e, portanto, que tenha chegado até nós conservado em cópias, ou cujo autor já tenha falecido e, portanto, cujo autor já não pode dar uma opinião, uma resposta, não pode ser consultado acerca do seu texto, nós precisamos da crítica textual. Claro. O âmbito em que nós podemos agir e ainda ter o respaldo do autor é muito limitado. Não é? Portanto, não existe edição sem crítica textual, no fundo. Mas pronto, essa já é outra história. Pronto, depois desta
não sei, o spot publicitário para os cursos de crítica textual. Não, mas não era este o intento. Não, mas mas à vontade, quer dizer, facto, até porque de facto o João ainda está um bocadinho pior que eu, porque eu na Nova, eu não sou da Nova, mas tenho ligações, ainda há alguma coisa, no Porto é que não há mesmo nada. Ai, meu Deus. O que é que eu ia dizer? Mas em Lisboa mas é importante, sítio, não é importante de facto mostrar, e não é só isso, é que às vezes outra coisa que acho que foi importante na tua intervenção foi mostrar às pessoas que há uma diferença entre a edição de texto e crítica textual, ou seja, claro, estão aparentadas, precisam uma da outra, mas não são exatamente a mesma coisa. E então uma vez que a tua área de especialização é justamente a edição de texto antigo, podes dar-nos o exemplo do que é que são más edições, o que é que caracteriza uma má edição? E diretamente saberemos também o que é que caracteriza uma boa edição, mas então, o que é que são más edições? Exemplos de má edições, portanto, este episódio tem sido muito aqui em volta de pequenas polémicas, portanto, e o que é que achas que a leitura deste tipo de edições, portanto, das más edições, poderão ter para o conhecimento das obras? Ok, vamos lá, então, má edição, aqui também posso ser, a propósito de polémica, posso ser um pouco radical. Eu diria, e mais uma vez, querendo ser provocatória, que más edições, e tenho discutido isso bastante ultimamente com colegas e professores e, enfim, alunos também, más edições são todas aquelas edições que não nos dão uma pista sobre como é que o texto chegou até nós. Ora, esta é uma excelente definição. Cada texto que não tenha saído, cujo autor não esteja vivo, passa por diversas mãos e diversos suportes, e cada uma dessas mãos e cada um desses suportes impõe alterações ao conteúdo do texto. E primeiro, podem ser alterações negativas, portanto, podem alterar completamente o sentido do texto e deturpá-lo, e, portanto, nós estamos a vê-las como erros a serem sanados, essas alterações, ou podemos tirar proveito dessas alterações e estudá-las como formas como o texto foi visto, foi lido, foi reescrito durante os séculos, no caso de textos antigos, mas pronto, durante as décadas, no caso de textos mais recentes. A ideia é, no fundo, o texto é sempre afetado pela variação. E o leitor não ter consciência desta variação, claro. E, portanto, achar que o texto é homogéneo, é fixo, foi sempre assim, não é? Saiu assim e foi sempre assim. Exato. É redutora e assim, eu acho que é um direito de cada leitor saber que o que tem na mão é um produto de decisões que foram tomadas, de alterações que foram feitas ou que se está a ler, etc, etc. Portanto, má edição e qualquer edição que não dê a ler que não dê essas informações ao leitor. Agora, isso pode acontecer de forma mais ou menos aprofundada. Poderíamos ter em mão um texto dado a ler com imensos paratextos, imensas introduções, e estudos, e glossários, e bibliografia, etc, etc. Esse tipo de edição geralmente é mais direcionada para especialistas, mas não necessariamente. E podemos ter uma edição despida destas ferramentas, mas que ainda diga ao leitor, olha, eu sou produto de decisões. Portanto, não tem eventualmente, lá está, a introdução, ou aparato crítico, ou essas coisas todas, mas pelo menos diz, olha, eu sou uma edição feita com esses critérios, e tens aqui, podes conferir tu próprio que o texto nem sempre foi assim. Portanto, esta seria uma boa edição, comparada, em contraposta a edições que seriam menos boas. Helena, se me permites dizer uma coisa, até agora isso liga, pronto, não é, a comparação não é perfeita, como nenhuma comparação é, mas é um pouco o que acontece com a conservação e restauro, porque hoje em dia, pelo menos é assim que se pensa
que se deve conservar e restaurar um objeto do passado é justamente mostrando as camadas que chegaram até nós, restaurando o mais fielmente possível com os materiais e com as técnicas daquela época, mas sem nunca falsear, ou seja, o postiço, saber-se que é um acrescento e que não veio até nós integralmente e pristinamente desde esses séculos remontos. E mas embora aí às vezes, desculpa só, mas embora aí às vezes dá resultados que eu confesso, aí por acaso eu tenho um bocado de mixed feelings. Estás a ver? Às vezes, não, porque nós... Acho que hoje em dia há um pouco a tendência até para não misturar materiais. Ou seja, por exemplo, a deixar claro, tu reconstróis uma torre e se falta um pedaço, tu não pões, se a torre é de pedra, de granito, tu não pões granito, tu pões outro material, justamente para que visualmente se perceba que aquilo é diferente, é outra camada. Epá, e eu isso confesso não que... Não sei, mas no códice, por exemplo, tu vais ter que utilizar alguns papéis atuais, por exemplo o papel japonês, etc, para poder pôr os fragmentos e depois colá-los e dar-lhes alguma consistência, mas não vamos entrar por aí. Mas há ali uma certa mas visualmente tentativa, também se nota que é diferente, não é? Vais notar, acho que sempre. Há uma certa tentativa de a autenticidade ser também o processo de como as coisas chegaram até nós, não só o que veio do passado e então agora vamos ter aqui agora esse passado, não, mostrar que a passagem do tempo também faz parte dessa autenticidade. Não sei, parece-me que... Olha, desculpa, o Filipe estava a dizer, eu não gosto de ver eu percebo o que estás a dizer, ou seja, eu percebo a ideia de que para fruir alguma coisa, alguma obra de arte, quer seja visual, literária, ou enfim, tenhamos que nos poder identificar e não ter esse estranhamento em relação a ela, não é? E aqui eu lembro de duas coisas. A primeira é, eu tenho exatamente aqui à frente, por acaso, a edição de Amor de Perdição do Ivo Castro e tenho apropriadamente um marcador de livros 200 na anos página. do Camilo Castelo Branco, que se celebram este ano. Sim, exatamente. O marcador à página 121, onde o Ivo Castro cita as palavras de Camilo: a verdade é algumas vezes o escolho de um romance. Ele diz: a concluir, a quem achar que a profusão dos dados agora aduzidos torna mais difícil e mesmo árida a leitura de Amor de Perdição, recordarei as palavras de Camilo: a verdade é algumas vezes o escolho de um romance. Portanto, queria trazer essa citação porque me parecia particularmente... É um pouco a clássica frase: não deixemos que a ficção... Que a realidade estraga uma boa história, não é? É um pouco isso. E depois uma coisa interessante também, que é quando, lá está, a propósito de a licenciatura em mediação cultural, etc, fiz a minha tese de, digamos assim, trabalho final de licenciatura foi tradução dos contos de L. Correia, de português para italiano. Tive que fazer toda uma série de estudos, obviamente, sobre tradução, e a ideia era, a certa altura, deparei-me com a ideia do tradutor ser invisível, ou seja, uma boa tradução só é boa quando o tradutor é invisível. E isto é muito verdade também para o editor. O editor, o filólogo, não é? O editor de textos antigos. Supõe-se que o trabalho do editor tenha que ser invisível e uma boa edição é boa quando não tem problemas e, portanto, não se nota o trabalho do editor. Eu acho que não precisamos de chegar até isto. Acho até que porque sim, às é vezes nem preciso será saber. possível, não é? Até porque às vezes será difícil. Se um texto chega muito fragmentário, por exemplo... Não, é assim, não esqueçamos que toda a edição é uma proposta de trabalho. Exato. Como dizia um teórico, Olá. justamente um daqueles teóricos italianos que há pouco, Contini, não é? Salvo erro. Sim. E portanto, lá está, não precisamos de... O leitor tem que saber, não precisa eventualmente dos paratextos todos, mas o leitor precisa de saber que o que tem em mão é uma proposta de trabalho. E isto para o grande público, de facto, talvez seja interessante reiterar mesmo isto. É quando alguém vai a uma livraria e pega numa edição do Amor de Perdição, ou da Divina Comédia, ou dos Maias, ou do Fernão Lopes, ou do que seja, consoante a edição, o texto muda muitas vezes, não é? E as pessoas muitas vezes, de facto, não têm bem essa noção. Olha, e chegamos aqui eventualmente a alguns casos específicos, portanto volto a ligar uma pergunta. Exato. Há muitos casos destes,
Eu tenho, no outro dia apresentei, por exemplo, aos meus alunos diversas edições do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Portanto, é tanto mais, casos assim são tanto mais gritantes quando se trata de materiais originariamente inéditos, portanto, ou pelo menos não publicados durante a vida do autor. Ou então muito antigos, não é? Ou então muito antigos, lá está. E nas edições do livro do Desassossego há leituras dos editores completamente diferentes, tal como é um caso clássico, do qual também falámos recentemente, o das primeiras 2 edições da Tragédia da Rua das Flores, do S. Queiroz, de 1980, a edição do Livros do Brasil, do Mascarenhas Barreto, e poucos meses depois a edição de João Medina e Campos Matos. Leituras completamente diferentes. E às vezes também há casos um pouco diferentes que são mudanças voluntárias, não é? Por exemplo, sei lá, é um pouco antigo, mas ocorre, só para dar um exemplo aos ouvintes também, há um caso famoso na Miscelânea do Garcia de Rezende, há um verso que diz: portugueses e castelhanos não os quer Deus juntos ver. E quando depois realmente se juntaram as coroas, há uma edição, as edições da época da monarquia dual dizem nesse verso: já os quer, portugueses e castelhanos, já os quer Deus juntos ver, não é? Eu lembrei-me da clássica do livro de linhagens do Matoso, o Jouve. Sim, mas essa edição do século XVIII que censura... Lá está. Não, ou quando, e sobretudo com judeus. Quando as edições antigas dos livros de linhagens do século XVIII, nomeadamente, diz X era judeu, às vezes riscam isso, porque são muitas vezes antepassados de nobres, não é? Então dizer que esses nobres têm origem judaica... Nesse período é complicado. No século XVII e XVIII... Não, mas lá está, é só... Mais uma vez, nós pegamos no livro e achamos que aquilo é dado. Na verdade, bastaria pegar na mão em 2 edições diferentes, muitas vezes, e ver-se-iam diferenças gritantes. E não é preciso sequer ir para casos assim tão remotos. Lá está, obras mesmo recentes, porque para nós que estamos a falar são recentes, têm esses problemas. A partir do momento em que, sobretudo, o autor faleceu, não é? Já não pode dar-nos a sua resposta sobre a obra, temos esse problema. E às vezes também há casos um pouco curiosos. Por exemplo, o Lobo Antunes, ainda em vida, fez as edições Ne Varietur. Não sou ele, lá está. Não sou eu, mas convém explicar o que é isso. Exato, explicar o que é isso e o que é que leva um autor vivo a fazer esse tipo de coisa. É assim, mais uma vez, estamos acostumados a pensar no texto como fixo, portanto, uma vez acabado, ninguém mais volta em cima do texto e o muda. Primeiro, isso não é verdade, o próprio autor pode voltar à sua obra para atualizar, para mudar, para atualizar conforme a sua ideia estética daquele momento. Mas também há alterações que escapam do âmbito do autor e são inseridas por outras figuras ao longo da fase de publicação e sobre as quais o autor pode voltar e dizer: não, eu desautorizo isto, o que está autorizado é esta outra versão. Ela está na varietura porque não, é a definitiva, não pode mais mudar. Portanto, ou seja, os próprios autores têm consciência de que mesmo em vida, sim, absolutamente. E por razões involuntárias... Eu tenho o caso do Ungaretti, que foi um poeta italiano, tem um caso paradigmático e muito citado nos manuais também de crítica genética, portanto daquela área da crítica textual e dos estudos literários que se debruça sobre originais. Ou seja, sobre o processo de constituição de gênese do texto, de uma obra, sim. Que publicou já não sei quantas edições, revistas da sua obra poética, e numa das últimas, eu tinha dito que a última era a definitiva, mas nessa nova edição, como o lobo perde o pelo, mas não o vício, acrescentei algumas alterações, e portanto... Sim, consciente de que não vale a pena. Mas já agora, só para, havia mais uma pergunta, mas só uma
uma curiosidade em relação a isto. O que é que tu achas, por exemplo, nesse caso do Ungaretti, e há outros casos não exatamente iguais, mas de textos que vão mudando, não é? Em vida do próprio autor, digo, nesse sentido. Por exemplo, sei lá, vários poetas, o Herberto Helder, por exemplo, também é um caso típico. Imagina que tu, por exemplo, como professora de literatura, vamos supor, ou de língua, uma matéria desse tipo, portanto, não necessariamente de crítica textual no caso, achas que, o homem, a versão que ele aceitou como última é esta, ou um Ungaretti ou outro qualquer, mas eu gosto mais daquela versão anterior. É legítimo um professor, por exemplo, trazer para a sala de aula uma versão rejeitada pelo autor? Eu acho que sim. Agora, mais uma vez, uma resposta pessoal. Quando nós estamos a dar por exemplo, no caso de ser editora, quando nós estamos a editar um texto, a última vontade do autor. Exatamente, é ponto assente que se tem que aceitar e dar a ler a última versão autorizada pelo autor. Agora, isto por si só não desautoriza nem impede que se vai estudar todo o processo de gênese de uma obra e, portanto, também as versões desautorizadas. Isso, aliás, é a grande razão. Mas mesmo que não seja estudo, por exemplo, imagina um professor do liceu, por hipótese. Eu acho que faz todo sentido, lá está. Desde que se diga que aquela não é a versão autorizada pelo autor, isso na minha opinião, e que a versão autorizada pelo autor é esta que está publicada aí, faz todo sentido, sim, que seja apresentada também algo que não seja a última. E achas que essa é uma opinião? Eu também acho isso perfeitamente. Tem valência didática, pelo menos eu acho que tem valência didática. E achas que essa seria uma opinião consensual entre os filólogos, dirias, ou não? Lá está. Isso não sei dizer, porque em princípio quem edita toma como ponto assente de que a última versão é que vale. Mais uma vez, isso não impede que se tenha que trabalhar tudo o que veio antes e que isso seja objeto de estudo da crítica genética. Bom, então vamos, mais uma vez, ficaríamos aqui horas, mas vamos para uma última pergunta. Também à sua maneira polémica, não é? E não podia deixar de ser a inteligência artificial, que é assim uma espécie de... é o tema do momento. É o tema do momento e não sabemos bem para onde é que isto vai. Mas, por acaso, nesta conversa houve aqui uma área que nos escapou e também por isso fazemos agora esta pergunta, que é que tu também estás muito ligado às chamadas humanidades digitais portanto, e também a edições eletrónicas com codificações, tudo isso, que para mim é chinês, para a Joana um bocadinho menos, para mim é... Para mim é menos chinês do que para ti e mais chinês do que para a Helena. Para mim é tailandês absoluto, mas... É como no primeiro episódio, é que tinha os graus, eu estou à direita de... Mas então, tendo esse, ou seja, os ouvintes, sabendo que também estás interessada nessas áreas e tens trabalho nessa área e sabes dessa área, não é? A pergunta é, talvez uma pergunta que se possa fazer em relação a qualquer área, mas especificamente muito em relação a esta, eu diria, das humanidades digitais e das edições eletrónicas com codificação. Achas que é uma área que será potenciada ou, pelo contrário, ameaçada pela inteligência artificial? Bom, em geral, mas também em concreto, eu estou a pensar, confesso, do meu ponto de vista de ignorância total e absoluta, eu às vezes penso assim, e já falamos um pouco sobre isto, mas agora para os ouvintes, o que é que tu achas que é? Eu às vezes posso estar equivocado e dir-me-ás, mas às vezes sinto um certo alívio por não ter estudado codificação neste sentido. Eu não perdi tempo com isso e agora não é preciso porque a inteligência artificial vai fazer isso tudo. É um engano meu, não é? Ou seja, aquela coisa da codificação do XML, aqueles códigos informáticos ou seja, a ideia de que alguém, um editor de texto, estuda também um pouco de código informático e quiçá de programação, isso com a inteligência artificial como é que fica? Continua a ser necessário ou não? No fundo o Filipe está a perguntar se tem que ir aprender código ou não. Exatamente. Será que me libertei desta incumbência? Exato, ou não, vou ter que levar com ela. No fundo é eu e... Posso continuar a ignorar? Exato, é isso, ora, pronto, é isso, no fundo é isso, é verdade, vamos lá. Bem, eu acho uma certa piada o facto de me estarem a perguntar isto, porque
Porque não és bruxa, não é? Claro, não sabes o futuro, obviamente. Mas não, como não, é que mas vê... além disso, sim. Não, a verdade eu ia por outro caminho. A questão por que tu dirias que há de ameaçar alguma coisa? Troco-te a pergunta com... Ou seja, respondo a pergunta com essa pergunta. No fundo, ou seja, o que eu quero dizer a sensação de ameaça, eu acho que é nossa. Não é objetiva. Nós é que vamos fazer com que a inteligência artificial, outras coisas, nos ameace ou não. No fundo, acho que a resposta está aqui. Está aí. Mas especificamente em relação justamente àquilo, é preciso estudar codificação ou a máquina já faz ou vai fazer exatamente a mesma coisa? Dou-te uma resposta muito, muito clara. Eu e a Maria Inês Bico, que é colega minha, doutoranda também em crítica textual, estávamos por apresentar um paper há coisa de uma semana atrás ou duas, exatamente sobre este assunto. Porque não há estudos sobre como é que a inteligência artificial codifica um texto. No fundo é isto. Exato. Perdão. E já agora para os ouvintes leigos, que no fundo também eu sou, não é? O que é codificar? Lá está, queria um pouquinho definir isto porque todos nós já ouvimos eventualmente alguma vez na vida, ok, edição digital, mas o que é realmente uma edição digital? Bom, o que não é uma edição digital? Um site, aquilo que nós vemos na internet, um PDF que está online, que foi produzido, digitado como um Word, depois foi... Isso não é uma edição digital. Uma edição digital é uma edição filológica, portanto, elaborada com critérios da crítica textual, com metodologias da crítica textual, que tenha sido produzida também com recurso a ferramentas e a métodos computacionais. Na prática, o que é que isso significa? Eu vou ter, para além das etapas tradicionais de edição de um texto, também uma fase de codificação. Codificar um texto significa torná-lo inteligível para a máquina. A máquina lê uns e zeros, nós precisamos dizer ao computador que informação e como é que a pode buscar e onde é que se encontra dentro daquela sequência de uns e zeros que são os caracteres. Portanto, codificar um texto significa isolar, literalmente, partes, segmentos de texto com informação que seja depois procurável e recuperável através de buscas ou de processamentos posteriores. Portanto, a máquina faz isso, ou consegue fazer isso, ou vai conseguir fazer isso? A máquina, atualmente, não faz isto. Também, o que é preciso dizer? Que há duas fases do trabalho de codificação. Uma primeira fase é a de criação de um cabeçalho para as edições, onde se incluem todos os metadados relativos à edição, portanto, o título, quem fez a codificação, quem fez a edição, qual é o nome do autor, todos os dados que se referem ao próprio ficheiro informático, enfim, toda uma série de coisas. E esta parte, eventualmente, seria mais... o computador poderia preencher com alguma facilidade. O computador, uma máquina, um large language model poderia fazer esse trabalho com alguma taxa de acerto. Agora, a parte de codificação de um texto, portanto, o que é um acrescento, por exemplo, quando estamos a codificar aspectos editoriais, portanto, o que é um acrescento, um cancelamento, etc, eventualmente também poderia lá chegar com alguma facilidade, desde que haja já uma edição prévia, portanto, e até certos aspectos como a onomástica, a toponímia, etc. Então, o que é que a máquina não faz ainda? Primeiro, não há estudos ainda que tenham experimentado fazer isto. Portanto, ninguém ainda pegou num Large Language Model, num LLM, e disse, codifica-me esse texto. Ou pelo menos, se o fez, não publicou. Portanto, não temos acesso aos resultados dessas experiências. Não sabemos se a máquina faz ou não faz.
Eu agora não vou dar Eu diria, Helena, se me permites, sobre o nosso trabalho. só dar uma chega, não sei se faz sentido ou não. Neste momento, tal como eu vejo as coisas, posso estar enganada, mas como tu dizes, também não há nada publicado sobre isso. Tu terias que dar tantas instruções ao modelo para ele seguir, para fazer a edição, que basicamente estarias a fazer a edição ao mesmo tempo que estás a dar-lhes instruções. Exato. Neste momento, acho eu. Sim. A nossa ideia seria inicialmente tentar fazer com que a máquina, com base num conjunto de dados com a qual nós a treinássemos, depois fosse capaz de codificar cabeçalhos de outras edições com as mesmas características. Lá está, nós nem sequer chegamos à ideia de codificar o texto, porque é informação que é muito mais variável e muito mais precisa de muita mais interpretação humana do que o preenchimento de um cabeçalho. Um cabeçalho é ir buscar informação e pô-la no sítio certo, essencialmente. Uma vez que se tem a estrutura já decidida. Porque também na escolha das etiquetas a serem utilizadas há um padrão internacional, que é o TEI. Etiquetas, ou seja, trocando por miúdos aqui para os ouvintes. Portanto, quando eu digo isolar partes de texto com uma linguagem que seja inteligível pelo computador e pelos humanos, estou a referir-me a essas etiquetas. Portanto, trata-se de trechos. Por exemplo, aparece o nome, sei lá, aparece Lisboa e depois indicas que é cidade. Ou isso, ou toponímia, depende da etiqueta que quiseres criar. Há várias etiquetas, não é? É como se fosse um nomezinho a dizer em que categoria mais alargada se insere aquela particularidade do texto. E então, uma dúvida mesmo de ignorante, por exemplo, em alguns casos, acho que aliás disseste isto, mas em alguns casos seria, suponho que já será fácil para a máquina. Por exemplo, imagina que estás interessado em toponímia, a máquina isso faria, ou não? Com facilidade, ou não? Depende também. Eu acho que depende muito, assim, isso varia muito. Se for um texto escrito em português atual, eventualmente sim, ou pronto, inglês ou qualquer outra língua atual, eventualmente poderia fazê-lo com alguma facilidade. Depois haverá toda uma série de outros casos, a partir de textos escritos em estados anteriores da língua, ou textos escritos de forma gramatical. Ou, pronto, sim, as variantes. Ele pode não reconhecer. Sim, em que o desempenho será muito, muito diferente. O facto é, não há ainda estabilidade nos resultados. Em qualquer dos estudos que nós façamos que se sirvam de inteligência artificial, e mais uma vez ressalvando que há vários tipos de inteligência artificial, claro. E o que nós estamos a pensar nesse momento é inteligência artificial generativa, teremos sempre que treinar o nosso próprio modelo e teremos sempre que rever os nossos resultados, e é por isso mesmo que eu perguntei, afinal, depende muito, ameaçar ou não ameaçar dependerá sempre do uso que nós fazemos. Se nós chegarmos e alimentarmos a máquina de forma crítica e depois recebermos os resultados de forma crítica, sim, então vai se sobrepor. Se nós utilizarmos a máquina como uma ferramenta adicional que muda a nossa metodologia de trabalho, então nós é que temos sempre a última palavra e nunca, nós é que continuamos a ter o controle. Eu acho que nunca se vai dispensar a parte da revisão, pelo menos. Mesmo que isto se afine a um ponto de que tu introduzas determinadas instruções aos modelos e eles o façam autonomamente, depois vais ter que passar por uma revisão. O que significa, Filipe, que não estás livre de ainda ter de... É uma fase muito incipiente, não podemos esquecer isso. Claro. Não, mas isso é o que eu digo sempre, é que isto é como a internet nos anos 90. Mas não podemos prever. Imagina. Não podemos prever. Não, e outra coisa tu perguntavas se vou ainda ter, ou seja, de forma jocosa, a brincar, estavas a perguntar, mas será que eu tenho de aprender mesmo o TI ou o XML ou assim? Quanto mais nós soubermos, nós nunca vamos controlar a máquina no sentido, porque ela já chegou a um nível, a inteligência artificial chegou a um nível de complexidade que os próprios criadores, como sabemos, têm dificuldade em controlar, ou seja, prever a direção em que ela desenvolverá o seu, entre aspas, raciocínio. Agora, quanto mais nós soubermos, percebermos a forma como a máquina e o mundo informático funciona, tanto mais controle teremos sobre as possibilidades
que nos proporciona, não é? Não, isso é verdade, é verdade. E eu, quer dizer, eu que sou um leigo total e absoluto, fico absolutamente fascinado. Por exemplo, coisas básicas, esta coisa nós estarmos aqui, eu estou-te a ver, tu estás-me a ver, e por trás há zeros e uns, não é? Que são, por sua vez, digamos, formalizações de passagem ou bloqueio de energia. Sim. Ou seja, como é que a partir de impulsos energéticos eu te estou a ver, tu me estás a ver, quer dizer, isto para mim é bruxedo. E de facto é verdade. Tenho um livro muito engraçado que eu ofereci aos meus filhos, e na verdade comprei mais para mim do que para eles. Como funcionam todas as coisas. Que é um título assim muito ambicioso, mas tem a piada por si só, exatamente porque, tem essa pretensão que obviamente é impossível, mas tem a piada de tentar explicar como funcionam coisas do dia a dia que nós temos diariamente à frente, lá está. Como isto. E saber isso é bom. Acrescentado não sei se é esta a segunda edição ou qual, mas é um acrescento, ou seja, o digital é um acrescento recente do livro, mas tem como funciona uma lâmpada, como funciona, sei lá. E explica isto em concreto, como é que tu consegues ver o teu amigo, por exemplo, imagino que esteja uma linguagem para crianças, não sei. Explica. Não, o livro já é mais, ou seja, é para, digamos, adolescentes ou assim. Adolescentes, mas terá uma linguagem deste tipo familiar, não é? Ou seja, explica, tu fazes uma chamada de voz e aquilo explica como é que tu consegues ver o teu amigo que está na China. Explica as bases por exemplo, do aspectos de vídeo, lá está, não só parte pelas bases mesmo da física e das brancas da física, a ótica e tudo mais, e depois vai complexificando até chegar, lá está, ao digital. E no próprio âmbito do digital começa dos zeros e uns e vai complexificando até sistemas de informação bancária, lá está, o vídeo, o telemóvel, o smartphone, e por aí fora. É muito interessante, por acaso agora estou a fazer publicidade assim, também. Não, mas fazes bem. Não, já está. Isto depois nós colocamos nos links do episódio para todos os... Claro. Ou seja, no fundo a síntese é, mesmo que a máquina consiga fazer, é bom que nós saibamos o que ela está a fazer e como funciona, não é? Portanto, é bom investir. Que testemos. Assim, uma pessoa pode achar que um estudo, lá está, sobre quais são as possibilidades de codificação de um cabeçalho, lá está, de uma edição qualquer, seja uma forma preguiçosa de fazer o trabalho. Não, eu preciso, isso existe, está aqui, nós usamos todos os dias. É bom saber como funciona, que é para perceber como é que nós podemos relacionar com esse tipo de ferramentas e o que é que nos podem trazer e o que é que não nos podem trazer, definitivamente. O que é que não podemos esperar delas, e é bom que não tentemos. Também pode ser nesse sentido e deve ser nesse sentido. Ok. Bom, nós já estamos aqui a 1 hora e tal, ainda estaremos mais 1 hora e tal, que vai ser muito agradável, mas acho que ficamos por aqui. Não sei se há alguma coisa, Joana, que ainda queiras... queria uma vez mais agradecer à Helena a disponibilidade dela e o quanto nos ensinou aqui hoje de tudo, não só sobre crítica textual, mas também lições de vida, que acho que também é importante quando nós fazemos os nossos percursos. Não, e estas entrevistas têm justamente este objetivo, também um bocado o académico para lá da fachada académica. Claro, não verem lá está esse professor que está ali na aula, hierático e distante e tudo, e pronto. Por acaso ela não tem aspecto de hierática e distante, mas... Pois não, agora vai toda a gente googlar, vai lá. Mas sim, é isso, é esta coisa de humanizar também, lá está, é verdade. Sim, claro. Então, para acabar, alguma coisa que tenha ficado... Olha, agora há um podcast, não sei qual, eu ouço muitos podcasts, portanto, sinceramente não sei qual é, mas há um cuja última pergunta é sempre alguma coisa que tenha ficado por dizer e que brevemente queiras dizer? Brevemente, não, lá está, eu acho que depois... Ou mais ou menos brevemente? Eu venho, agora parece que me estou a autoconvidar, se quiserem cortem esta parte. Não, sim, ainda há muitos outros temas, claro, mas nesta lógica mais de depoimento pessoal... Acabaste por não dizer um exemplo de uma má edição, desculpem, mas eu hoje estou no modo de arrasar, quero saber um exemplo de uma má edição antes de me ir embora. É verdade, olha, por acaso ficou isso, é verdade, não, agora é verdade, ficou isso. Mas lá está, é complicado porque não, por exemplo, aquela da tragédia da Rua das Flores,
Essa da tragédia das Rua das Flores é um exemplo ou não? Claramente, sim. Aparentemente desastroso. A primeira, eu não sei se foi a primeira, a de Livros do Brasil. Sim, por acaso. A Livros do Brasil depois cronologicamente, a fez primeira. outra melhor, mas a Sim. primeira da Livros do Brasil é desastrada, não é? Sim, lá está. É, a partir de um campo. Tem um artigo, lá está, e falámos recentemente também sobre isso, pessoalmente, portanto. Há um artigo, lá está, mais uma vez, do Ivo Castro, sobre esses acontecimentos editoriais, sobre essa tragédia editorial, que explica muito bem as características da situação e o que é que foi feito numa e noutra edição e como é que se pode vir a resolver o problema. Definitivamente sim, a edição 1980 da Livros do Brasil, Barreto. da tragédia da Rua das Flores, é um caso Até porque, desde logo, leram mal problemático. a letra do Essa de Queiroz foi mal descodificada. Portanto, Sim, logo lá está. por aí- não quer dizer que Em seja si- fácil, não é Em fácil. si, mas, não é um caso fácil. Portanto, Não tal é, como claro. eventuais edições do Pessoa claro, não são serão fáceis. sempre propostas e sempre Claro. propostas de trabalho. Até porque às vezes a letra há autores do século XX ou XIX com uma letra muito mais difícil do que a Idade Média. Era o que eu não é? estava a pensar. Muito mais. Deem-me Carolinas e tirem-me desse filme. Sim, aquela. e, É o mesmo Essa, assim. e o Essa de Queiroz tinha uma dessas letras. O Essa de Queiroz, pelo que pouco E rasurava sei, muito, não é? é mais a questão Da rasura. dos hábitos de escrita, portanto, de não terminar as palavras, portanto, tempos verbais difíceis de codificar. Bom, então ficamos por aqui. Só para dizer que o Mascarenhas Barreto também foi um dos sujeitos que dizia que o Colombo era português, não é? Pronto, nada a ver, mas sei lá, lembrei-me disto. Só para terminar com mais uma polêmicazinha. Sim, É isso. Não Mas, foram coitado, suficientes nesta. O senhor já morreu, até acho eu, mas pronto, já agora fica também aqui esta. O Colombo, qualquer dia sequer temos um episódio. Nós não sobre o falamos um Colombo. bocadinho do Colombo quando falamos Sim, do Codex. do Codex, Sim, falamos. sim. Mas Quem não mais ouviu, fácil. faça o favor de ir ouvir. Exatamente. Portanto, muito obrigado, Helena. Eu é que Foi agradeço excelente, muito. excelente. E aos ouvintes, até à próxima. Despedimos com amizade, Sempre. sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite da minha parte. Obrigada à Helena outra vez e obrigada a todos por nos ouvirem. Obrigada a vocês e aos ouvintes todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glosa ordinária.